Quais as melhores estratégias que você pode e deve utilizar para motivar a sua equipe? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Semana passada eu gravei um vídeo falando sobre também motivação, né? Porque quem encontra na sua profissão a sua missão também vai encontrar a sua melhor versão. Eu sei que essa frase foi muito impactante no meu último vídeo. Eu amo essa frase, é um jeito que eu gosto muito de explorar dentro de cada uma das pessoas que me seguem a sua melhor versão. Outro dia eu estava ouvindo um vídeo muito bacana a respeito de competição. As competições em todos os âmbitos, elas devem ser de uma maneira muito natural e saudável, né? Então, quando a gente compete para que cada um busque a sua melhor versão, não tem nenhum problema. O que não pode é a gente querer ser melhor do que o outro, né? A gente tem que sempre ser o que a gente pode ser de melhor. E eu vivo isso o tempo todo, todos os dias. Quando eu acordo, eu sempre peço a Deus que hoje Ele me utilize, que Ele me use com as crianças, com os pais, com todas as pessoas que vêm aqui na minha clínica, para que eles possam encontrar a melhor versão da tia Bela. E o que eu vejo muitas vezes? Que existem profissionais que esquecem dessas estratégias de motivação, principalmente no quesito de motivação pessoal mesmo, e acabam se deixando levar pela mesmice, pela zona de conforto, pelo desânimo, que tanto faz mal na nossa profissão. Se a gente hoje fizer, se a gente colocasse para todos os dentistas, levanta a mão quem está motivado, quem está satisfeito com a sua profissão. Eu tenho certeza que uma maioria iria levantar a mão falando que está insatisfeito com a profissão. Talvez porque ainda não parou para pensar nas melhores estratégias de motivação, tanto pessoal quanto da equipe que trabalha com você, porque isso é fundamental. Não tem como eu, tia Bela, ser uma pessoa extremamente motivada, que acorda todos os dias animada, né, com milhões de ideias de marketing, elaborando cada dia mais coisas preciosas que eu consigo colocar no meu protocolo Encantamento Tia Bela, se eu não levar essa motivação também para a minha equipe. Por quê? Se a minha equipe está desmotivada, como que eu vou fazer a minha entrega tão boa, tão perfeita, tão completa da minha melhor versão, sem utilizar as melhores versões de quem anda comigo? É muito importante que você, que é odontopediatra, você que ama atender criança, você que faz ortodontia, que precisa de um odontopediatra no seu consultório, exercendo a odontopediatria de um modo diferente mesmo, de um modo humanizado, com boas entregas, todos nós precisamos pensar nesse quesito das estratégias, das motivações, porque elas são fundamentais. Eu gosto muito de dar um exemplo a respeito do céu. Hoje aqui em Belo Horizonte o céu está lindo, todo azul, maravilhoso. Mas tem dia que eu acordo e o céu está nebuloso, está aquela chuvinha, está tudo mais escuro e tudo. E assim é na nossa vida, né? Mas só que essa motivação que a gente consegue extrair de dentro de nós, que faz com que, independente de como está o céu, eu vou exercitar a minha profissão, exercer a minha profissão com a minha melhor versão, é isso que faz valer a pena todos os dias que eu me encontro aqui para trabalhar. É o gás que todos nós precisamos e devemos encontrar na motivação pessoal. Aí você deve estar pensando, tia Bela, mas eu já tenho, vou colocar dois extremos, eu já tenho quase 20 anos de formada. Eu acho que eu não vou mudar, eu estou no que tem de ser mesmo, eu já ganho meu dinheirinho, mas eu tinha uma vontade imensa, tia Bela. Eu me inspiro em você, tia Bela. Eu queria muito ter o meu consultório cheio, lotado de pacientes particulares, só de odontopediatria, com uma agenda lotada para frente, 6 meses para frente, com lista de espera, né, todos os meses. Eu queria muito ser igual a você, tia Bela. E nenhum problema, basta você querer. Basta você dar o seu pontapé inicial para uma mudança que não envolve somente uma mudança técnica no seu consultório. Não vai ser um curso técnico que você vai fazer que vai trazer essa grande virada do seu consultório. É um conjunto de ações, um conjunto de estratégias que a base, né, dela
é a motivação do que eu quero para o meu futuro, do que eu quero alcançar. E foi assim que eu criei o Protocolo Encantamento Tia Bela, a partir de um momento que eu cheguei, que eu me via no fundo do poço, porque eu estava exercitando uma odontopediatria, uma odontologia muito enfronhada em convênios, aonde eu não conseguia ser a minha melhor versão, longe disso, não porque eu exercia tecnicamente nada errado, porque eu sempre procurei ser uma pessoa muito honesta com tudo que eu fazia, mas eu percebi que para eu poder ser a minha melhor versão, que envolve humanização, acolhimento, atenção mesmo com os pais, o cuidado, saber escutar, saber ouvir a dor dos pais, como é importante. Naquele momento da minha vida, eu não tinha tempo para fazer isso. Por quê? Eu precisava atender 3, 4 pacientes por hora. E como que eu poderia desprender de tanto tempo para exercer o que eu vi que era o certo, que era o caminho certo? Largando, deixando de lado, fazendo as minhas renúncias para algumas coisas, para que eu pudesse encontrar o meu novo caminho. E uma das coisas que mais me fez mudar mesmo foi relacionado à estratégia de motivação. Quando a gente enxerga que existe um outro caminho muito melhor e que é trilhado por apenas 3% dos dentistas todos do Brasil, que realmente tem um ganho financeiro bom, elevado, né? A gente consegue forças interiores, né? E motivação que nos faz agir e melhorar tudo que existe dentro do meu consultório para que as pessoas possam trazer as crianças e viverem uma experiência agradável, uma experiência assertiva. Então, hoje eu posso dizer com muita tranquilidade, com muito amor, né, no meu coração, que o protocolo Encantamento Tia Bela, ele mudou a minha vida. E não mudou só a minha vida, ele mudou a vida de todas as minhas alunas, de todas as dentistas que trabalham comigo aqui. Semana passada, eu estava vivendo uma experiência muito legal, que quando entra alguém na minha equipe, essa minha funcionária, a odontopediatra, ela nunca chega, faz a entrevista, e aí eu faço a contratação, e ela começa a atender. Não! Eu não deixo ninguém realizar uma consulta solta. Então, ela passa por um treinamento motivacional também, né? Para motivá-la através de um protocolo assertivo, aonde, independente de onde ela já tenha trabalhado, de quanto tempo de formada ela tem, esse protocolo faz com que essa pessoa que entrou na minha clínica atenda da mesma forma que eu, Tia Bela, atendo há tantos anos. Por quê? Todos os passos foram testados, né? Com coisas assertivas para encantar, com elementos propícios para fazer com que os pais fidelizem no meu consultório, através de uma autoridade que o protocolo faz com que o dentista passe para os pais em termos de conhecimento científico, também passa para os pais uma empatia, porque é quando a gente se coloca no lugar desses pais que nos procuram e a gente abre, né, as portas do nosso coração como profissionais para escutar, ouvir aqueles pais e conseguir ajudar esses pais. Então, o protocolo, quando alguma profissional entra aqui na minha clínica, eu percebo que à medida que ela vai aprendendo o protocolo Encantamento Tia Bela, vai existindo uma motivação incrível e uma vontade, assim, de já chegar no outro dia e ter uma agenda lotada. Porque o profissional, ele observa que existe esse caminho, ele enxerga o caminho, ele experimenta através dos atendimentos que a gente propicia para esses profissionais fazerem como atendimentos teste aqui na clínica, e aí vivenciam experiências como profissionais e enxergam experiências nas crianças que eles estão atendendo como teste, incríveis como eles nunca haviam feito em nenhum outro lugar. Eu achei muito interessante, porque semana passada, essa odontopediatra que começou a trabalhar comigo, ela fez um teste na quarta-feira. E aí o teste dela foi com uma bebezinha de 2 anos e pouco. E depois ela iria atender uma menininha, uma criança de 5 anos e meio. E foi sensacional, porque o primeiro teste dela foi numa bebezinha que chorou o tempo inteiro.
E eu fico sempre com a minha prancheta aqui, como uma forma também de estratégia de motivar a minha equipe. Eu fico com uma prancheta no cantinho, sem que a mãe me veja, sem que a odontopediatra também não me veja, nem a criança. Ou às vezes eu uso a janelinha que eu tenho no meu consultório para observar. E aí eu fiquei só reparando, né? O aperto que essa odontopediatra estava passando no seu primeiro teste com uma criança de 2 anos e pouquinho que chorou horrores. Mas eu achei tão lindo porque desse aperto todo que ela estava passando, ela foi muito esperta, porque ela foi lembrando o que ela tinha que fazer para cada aperto que ela passava na consulta. Houve choro? Muito, né? A mãe ficou segurando? Sim, segurando muito, minha secretária também ajudando. Nem tudo teve como sorrir, gritar, bater palma, tudo na alegria. Houve muita dificuldade, mas houve uma sistematização do atendimento com ações já esperadas pela dentista, que ela sabia que ela ia poder fazer diante das dificuldades que ela estava tendo ali com aquela criança, e no final tudo deu certo. Achei muito engraçado, porque depois ela atendeu uma menininha de 5 anos e meio, e aí foi ótimo, né? A criança não chorou, deu tudo certo, conseguiu fazer o protocolo encantamento de Abela todo, né? De modo alegre, na tranquilidade, assertivo também, do mesmo jeito com choro, mas eu ri muito porque depois eu pensei, oh meu Deus, ou ela vai me mandar uma mensagem, Tia Bela, eu não nasci para ser odontopediatra, eu não quero atender, eu não quero fazer odontopediatria, pelo aperto que ela passou, mas usando o protocolo. E aí, no outro dia, encontrei com ela de manhã e fui conversar com ela. E aí, como é que foi? Você gostou e tal? Aí ela falou, Tia Bela, eu estou apaixonada, porque eu nunca tinha vivido um aperto tão grande para atender um bebê, né, de 2 anos, mas já tendo aprendido os passos corretos e o que fazer, né, em termos de ter uma resiliência diante de uma dificuldade, tanto com a criança quanto com os pais. Porque muitas vezes o perrengue, né, entre aspas, que a gente passa no consultório, ele não diz muito só com a criança. A maior parte da dificuldade que acontece no consultório, principalmente nas consultas de bebê, são com os pais. Porque, falando de uma forma bem verdadeira, nós que somos odontopediatras, nós ficamos um pouco sempre tensos, né, com a reação que os pais vão ter daquele momento ali, que é o momento mais tenso do consultório, que é o exame clínico do bebê. Mas quando a gente sabe o que fazer, quando a gente está seguro do que fazer em cada momento da dificuldade, essa segurança os pais enxergam. E é isso que te diferencia dos outros profissionais. É a maneira com que você executa o procedimento que você tem que fazer, mesmo diante do choro, mas com tranquilidade, com educação, com respeito, e com muito conhecimento e segurança daquilo que você está fazendo. E hoje eu fico extremamente feliz de ver a minha equipe toda trabalhando assim. Às vezes, na nossa outra clínica Conceito, como são vários consultórios de odontopediatria, às vezes existe ali até um hino, né, de tanta criança chorando. Mas tudo fluindo tranquilamente, quando acaba, a criança vai receber o brinquedo e chega com um ar de felicidade. Então, a criança chora muito somente porque está segurando, porque está examinando, porque não sabe o que vai acontecer, né? A criança absorve tudo no primeiro setênio, então ela está deitada naquela cadeira e ela sempre está esperando, às vezes, algo de ruim que possa acontecer. Eu fui uma criança assim. E hoje foi muito bonitinho, porque de manhã eu atendi uma criança que tem síndrome de Down, trissomia. E aí, ele está fazendo uns tratamentos comigo. Eu gosto muito de trabalhar a 4 mãos. Então, hoje eu atendi com o odontopediatra comigo. E aí, ele foi tão bonitinho que ele está chegando. Ele tem 5 anos. Cada dia mais, ele chega e ele chega, assim, entregue. Ele é aquela criança que está entregue ali ao ambiente. A primeira sessão não foi assim, na segunda também não. E hoje foi tão lindo, porque ele já foi entrando com aquela carinha mais bonitinha e já foi, sabe, tirando o sapatinho, subindo na cadeira, deitou e ficou olhando e perguntou, e o meu desenho? Eu acho tão lindo isso, assim, a gente compreender que a criança passa por um período e respeitar esse período de aceitação do que vai acontecer no consultório, que é um processo, que é um caminho, e que esse caminho, muitas vezes, às vezes,
dessa criança que eu estava atendendo hoje, ele precisava percorrer um caminho desse tamanho para chegar num momento tranquilo, e que outra criança, às vezes, precisa percorrer o dobro, mesmo não tendo a síndrome de Down, precisa percorrer o dobro, porque existem os medos interiores, e uma das coisas que eu acho que deve nos motivar, que é uma estratégia de motivação para nós, odontopediatras, é a gente estudar as fases cognitivas das crianças e também todas as síndromes, todas é difícil, porque são muitas síndromes, mas as síndromes mais comuns que a gente faz o atendimento no consultório odontológico. Porque quando a gente se prepara para compreender o comportamento das crianças, e isso eu falo que poucos odontopediatras percebem isso, né? Como é importante a gente estudar o comportamento das crianças, para que a gente possa ter um protocolo assertivo para atender aquela criança que tem uma síndrome de Down, que pode ter algumas variações no protocolo encantamento de Chabela padrão, e não tem nenhum problema nisso. Às vezes eu preciso fazer também algumas alterações do protocolo para atender crianças que não têm síndrome, mas que têm anseios internos específicos, né? São leituras diferentes que a gente tem que fazer de acordo com a criança que chega no consultório. Então, eu falo que uma estratégia motivacional imensa, intensa, para você que é odontopediatra, é estudar a psicologia infantil. Os melhores profissionais, eu pelo menos penso isso, são aqueles profissionais que fazem uma conexão direta com a criança e com os pais, que muitas vezes perpassa o conhecimento científico, que é obrigação. Todos nós precisamos nos atualizar. E aí vem também uma motivação profissional na área científica. Precisamos gastar um pouco do que a gente ganha fazendo cursos, né? Precisamos gastar um pouco do que a gente ganha pagando curso, talvez, para a sua secretária poder aprender a melhor forma de receber um paciente que precisa de uma necessidade, que tem uma necessidade especial. Porque se eu, Tia Bela, somente eu, me preparo para atender uma criança que tem uma síndrome de Down e esqueço de coisas importantes, que a minha secretária também precisa estar habilitada para receber essa criança, vai acontecer uma falha. Por isso que o protocolo, ele é a maneira mais segura de você fazer o seu atendimento, porque ele evita ao máximo acontecer essas pequenas falhas que muitas vezes, se você tiver tudo protocolado, não vai acontecer. E são, assim, pequenas coisinhas, são deslizes de atenção, de coisas muito pequenas, que às vezes te colocam em segundo lugar na escolha dos pais, no retorno, e eles acabam não fidelizando no seu consultório. Daí a importância de você motivar sempre a sua equipe também, no quesito da compreensão do comportamento das crianças por faixa etária, e também na compreensão do tipo do pai e da mãe que chega no seu consultório, né? A gente percebe muitas vezes que chegam pais que são separados, vêm na consulta com as crianças, vêm de boa, muitas vezes, sem problema nenhum, e outros não. Então, a gente precisa ter uma habilidade, né? É uma estratégia que eu falo muito com as meninas na minha clínica, que elas precisam perceber o clima que existe, né? Da família que chega, se é um clima leve, se é um clima pesado, se são pais super protetores, não, nada demais com isso, é uma opção, né, do pai e da mãe de ser super protetor, o filho é deles, né? Nós é que temos que saber lidar com esse tipo de postura e buscar, né, caminhar junto com esses pais no processo do aprendizado da saúde bucal das crianças, de acordo com as escolhas que os pais fazem. Claro que existem muitas vezes algumas coisas que são divergentes, que a gente não consegue realizar o nosso trabalho se não houver, pelo menos, algumas renúncias das duas partes, né? Das duas partes, não é só dos pais. Às vezes eu vejo muito isso aqui. Eu tenho uma cadeirinha que o bebezinho fica na consulta. Eu uso esse bebê conforto, é como se fosse uma cadeirinha de espuma. Então, o bebê deita até os 3 anos, ele deita um pouco com o corpo mais inclinado. E é uma delícia, porque aconchega muito. Eu uso até os 3 anos. E, às vezes, chega uma criança aqui com 3 anos e meio, 4. E é uma criança mais mionzinha, menorzinha.
E às vezes a criança também, ou apresenta também um pouco de receio. E aí, na mesma hora, eu já falo com a minha secretária, pode trazer a cadeirinha de bebê. Ah, mas aí pode pensar, não, mas não é um bebê, para que colocar isso? Coloca! A gente precisa, muitas vezes, readaptar algumas coisas que a gente faz a leitura para aquela criança. Ela ainda está com medo, ela precisa se sentir segura ainda no assento e sem problema nenhum. Então, é muito importante a gente motivar tanto a equipe de dentistas quanto a sua equipe da recepção para também ter essa percepção do desenvolvimento cognitivo das crianças e saber lidar com isso nos nossos encontros aqui no consultório. Bom, e aí eu coloquei uma coisa para a gente conversar. Essa motivação que você precisa dar um gás no seu consultório, ela pode ser também para fazer a sua pós. Porque às vezes você está aí, ó, formei tem 15 anos e não fiz nenhuma pós. Porque começa a trabalhar e entra num ritmo de trabalho, e não para pensar em fazer a sua pós-graduação. Você precisa se programar, fazer uma estratégia para você conseguir realizar a sua pós-graduação. Porque, Tia Bela, mas eu sou clínica geral, eu já tô assim, já tá bom para mim. Só que você tem que pensar que, principalmente na área de saúde, as coisas mudam, as coisas evoluem também em termos técnicos, em termos de materiais, estrutura, e você precisa saber o que está acontecendo no mundo. Hoje, a globalização nos permite, muitas vezes, ter acesso a coisas que surgem do outro lado do oceano que facilita a sua vida no consultório. Então, você precisa participar de congresso, você precisa fazer a sua pós-graduação para você adquirir, talvez, a autoridade e talvez seja ela que falte para você fazer a virada de jogo no seu consultório, motivar você para construir algo de diferente dentro do seu nicho da odontopediatria. Porque uma pós-graduação nos prepara, nos dá mais autoridade para conversar com os pais. Muitas vezes, você, com a sua pós-graduação, você aprende coisas que você não aprendeu na faculdade, na graduação, e você está deixando de se tornar uma pessoa referência, muitas vezes, porque você não quer investir e gastar dinheiro. E isso, então, isso é motivador demais quando você começa um curso. A melhor coisa do mundo que eu acho é aprender. Eu sou uma esponja, né? Eu vivo no meu primeiro CT, eu acho que a vida inteira, porque eu amo aprender. Quem chega, me ensina. Quem chega para trabalhar comigo, me ensina. Independente se é dentista, independente se é uma secretária, o que for. Todos os dias eu aprendo. Os pais que chegam me ensinam. As crianças que chegam me ensinam. Achei tão bonitinho. Eu estava atendendo agora um menininho de 6 anos. E aí eu estava contando as historinhas com esses dentinhos aqui, ó. Mostrando a sequência da cárie. E aí eu mostrei, olha esse bichinho, foi lá, contei a historinha da bactéria que furou o dentinho. Essa bactéria chifruda, gente, olha. Isso aqui é uma coisa que eu amo, me motiva muito é sair nas lojas procurando o que eu posso fazer de diferente com as crianças no consultório. Eu amo, porque eu me motivo buscando coisas novas e eu motivo as crianças que vêm no meu consultório. E aí eu brinquei contando para ela que o bichinho, que era bactéria chifruda, que ela ia fazer um chifre no dente, dava uma chifrada no dentinho e dava um buraquinho. E eu achei tão bonitinho que ele falou comigo, ô tia Bela, dentista que cuida, não é? Quem sabe eu vou ser dentista. Eu achei tão bonitinho, porque nós, todos os dias, aprendemos com as crianças. Quer dizer, uma criança me dizendo isso me mostra que, de alguma forma, eu influencio, né? Com o que eu ensino a ele, eu estou influenciando ele até a escolher uma profissão. Isso é uma coisa muito incrível. E outra coisa também, você também precisa dar um gás na sua motivação com relação a abandonar os convênios. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade de falar de convênio, eu vou falar mal de convênio. Porque o convênio é o que te trava. O convênio é o que te segura para você não decolar.com. Porque você fica amarrado a uma coisa que só vai te levar para baixo. Nunca vai extrair de você o seu melhor, o convênio. Porque o convênio gasta o seu tempo. Muitas pessoas não fazem nem pós-graduação de tanto convênio que tem que atender, e porque no fim do mês o convênio não paga aquilo que ela esperaria ganhar e que seria compatível com o que ela merece, né? E fora as glosas.
quantos profissionais chegam no final do mês achando que ia receber, vamos colocar aí, 120 procedimentos e recebe lá 90 procedimentos, ou seja, 30 glosas. E aí não recebe, entra, pede a glosa, quando vai indo, vira uma bola de neve tão grande que se você somar ao longo do ano inteiro o número de glosas que você teve e que você reapresentou essas glosas e nem recebeu, é imensa. Então, eu falo que convênio é uma coisa que não me motiva a nada, nunca me motivou, e foi, eu acho que, posso dizer, né, que foi realmente o que pesou muito para que eu desse a grande virada de jogo do meu consultório, que foi criar o protocolo Encantamento Tia Bela. E a outra coisa também então, correr atrás de tudo isso que eu falei, porque só quem se mexe consegue alcançar uma mudança. Se você ficar parado, não fizer as suas estratégias de motivação para você, de motivação para a sua equipe, sabe qual lugar você vai ficar? No mesmo lugar que você está, com as mesmas queixas, né, com as mesmas desculpas, se encostando sempre nas mesmas coisas e colocando sempre a culpa em coisas que não tem nada a ver e que muitas vezes a grande mudança está em você querer sair do lugar que você está. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Então, se é possível, a gente corre atrás. E muitas vezes o que falta é foco, força, fé, coragem, que eu falo muito, e determinação. Estratégia. Eu acho que para tudo é estratégia. Vivemos um ano muito difícil com a pandemia. Para muitos profissionais foi extremamente complicado colocar uma pessoa aqui no consultório para tratar dos dentes, uma criança, um adulto. Quantos profissionais a gente viu nesse tempo da pandemia sem paciente? Mas se você para tudo e tenta montar uma estratégia para atrair esses pacientes de volta ao consultório, com certeza você não vai ficar no mesmo lugar que você estava. Então é preciso movimentar. Por isso que existe aquela frase que fala, né? Quem ficar parado é bobeira. Porque ficar parado é bobeira. Principalmente se eu olhar para trás, tá vindo gente. Tá formando mais profissional aí. E você tá ficando aonde? Parado. Então você vai ser atropelado por profissionais que já estão vindo com gás novo. Motivado pessoalmente, inspirado em motivar pessoas, o quanto isso é importante. Falei muito sobre isso no último vídeo, sobre motivar e inspirar profissionais, e também a equipe, né, é muito importante. E aí, na questão da equipe, por exemplo, na motivação, é muito importante a gente fazer as escolhas certas das pessoas. E como que eu vou escolher as pessoas certas para cada função dentro do meu consultório? Será que eu posso colocar um anúncio na internet e colocar lá, precisa de uma secretária para trabalhar com a Tia Bela? E a primeira pessoa que bater na minha porta aqui, o RH vai entrar, já vai vestir a roupa da pessoa e ela vai trabalhar? Não. Será que eu posso escolher a pessoa para vir trabalhar aqui comigo, uma pessoa que eu posso pagar pouco? Não é por aí também que eu vou escolher. Então, existem pré-requisitos, né, importantes para que você faça as melhores escolhas das pessoas que devem entrar na sua equipe. É claro que aí vai depender muito também da função que essa pessoa vai exercer na sua equipe. Então, é preciso você, de um modo geral, contextualizar essa pessoa vai trabalhar em que ponto da sua clínica. Se ela vai trabalhar na recepção, se ela vai trabalhar na parte de lavagem de material, se ela vai trabalhar com você, lidando com as crianças aqui no atendimento. Como que eu vou colocar uma secretária para trabalhar comigo e vou motivar uma secretária para trabalhar comigo se ela não gosta de criança? E às vezes você pode estar pensando assim, Tia Bela, mas isso não acontece? Acontece! Eu recebo muitas vezes relatos de pais no meu consultório que me falam que levaram a criança no consultório e que não só a secretária não tinha paciência, mas o odontopediatra também. Então, muitas vezes, existem profissionais que estão no lugar errado, escolheram uma função errada para a vida sem uma aptidão, sem ter uma aptidão, uma vocação para aquilo que ela está realizando. Então, para você conseguir fazer
a sua melhor motivação para a sua equipe, a primeira coisa que você tem que fazer é construir um laudo mesmo de como está a sua clínica, se as pessoas estão nos locais corretos dentro de cada posto da sua clínica. Eu falo isso porque existem muitos dentistas que não param para pensar nisso. E já tem anos que estão com a mesma secretária atendendo o telefone de modo mal educado, sem paciência, sem ter um mínimo de traquejo. E traquejo é uma aula que eu dou no meu curso Protocolo Encantamento Tia Bela, só sobre traquejo, né? Que envolve muito respeito, educação, saber lidar com pessoas diferentes, né? Nós somos diferentes, temos escolhas diferentes. Quando a gente exercita o traquejo, a gente tem uma aptidão para lidar de forma respeitosa, independente da pessoa que entra no meu consultório. Então, é extremamente importante você fazer uma leitura do seu consultório para saber como anda a sua equipe, se as escolhas que você fez para que cada pessoa esteja num posto correto, ela esteja correta também. Porque eu tenho certeza que se você parar, e daí eu já vou te falar que vai ser uma tarefa que eu quero te dar para essa semana, você fazer essa leitura, com certeza você vai observar que vai ter pessoas que estão em algum posto que não nasceram para ali. E que às vezes você consegue aproveitar essa pessoa em outro local e ela vai trabalhar muito melhor, porque ela vai estar mais feliz, porque ela vai conseguir vestir a roupagem daquele posto e se sentir mais apta a dar o seu melhor. E assim também é com a gente, né? Quando a gente opta por trabalhar com criança, e tem profissionais que enxergam depois de alguns anos que não tem tanta aptidão, escolhem outra especialidade, fazem outra pós-graduação e são felizes e seguem um novo caminho. O importante é você descobrir se você está no lugar certo, se você é feliz como odontopediatra, se você ama atender as crianças, porque esse é o ponto crucial, é o primeiro passo para você se dar bem na sua profissão. E o segundo é colocar um protocolo correto, assertivo, com todos os passos já determinados, onde você vai ter mínimas chances de errar e conseguir fidelizar os pais no seu consultório. E fazer parte desses 3% de dentistas aí do Brasil inteiro que se dão bem financeiramente, porque alcançaram sucesso, alcançaram um reconhecimento profissional, onde eles são remunerados de forma que eles são valorizados pelo trabalho diferenciado que eles executam com seus pacientes. E é isso que eu desejo para você. Bom, toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ainda tem um monte de assunto para falar sobre as escolhas da equipe. Vai ser no próximo vídeo, porque a gente vai construindo aí esses pensamentos, te ajudando a se deslocar, né, desse lugar que você talvez esteja aí na mesmice, para que você possa se redescobrir na odontopediatria. Essa é a minha maior alegria quando eu recebo mensagens. Tia Bela, você está me ajudando muito. Eu fico extremamente agradecida por conseguir fazer isso. Até o próximo vídeo. Um grande beijo.